aos irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Pai, te peço em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que use o vaso do Senhor, que venha fazer o querer do Senhor Jesus, não o nosso, não o dele, mas o do Senhor, para toda a honra e toda a glória, meu Deus. Te peço em nome do Senhor Jesus, usa o sangue do Senhor, para toda a honra e toda a glória, Senhor. Em nome do Senhor, para toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Vamos receber nossos irmãos para trazer a palavra de Deus para nós nesta noite. Amém. Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Ainda sobre os pés, ainda como estamos, eu peço para você abrir a sua Bíblia sobre o livro de Reis. Glória a Jesus. Segundo Reis. Aleluia. Glória a Deus. Bem baixo. Bem baixo. Muito obrigado. Aleluia. Eu queria compartilhar com os irmãos somente o versículo. Livro de Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5 e 8. Segundo Reis 5 e versículo 8. E sucedeu que, porém, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei rascara suas vestes, mandou dizer: por que rasgastes os teus vestidos? Deixa-me ver, e saberá que há profeta em Israel. Amém? Amém. Podemos assim. Aleluia. Quero ser grato a Deus por esse dia em que Deus tem nos dado, por esse momento de estar com a minha família e poder dizer mais uma vez que estou na terra em que mana leite e mel. Digo que estou na terra em que mana leite e mel, porque quem foi do interior sabe. E lá no interior eu dizia ao prefeito daquela cidade, que na cidade grande você não conhece o prefeito e nem entra para conversar com o prefeito. Eu disse a ele: por que você está estudando se o senhor é pastor? Eu disse a ele: eu estou estudando porque Deus me mandou eu estudar. E quando cheguei na cidade grande, Deus honrou com o que ele falou. Deus, quando fala, ele cumpre. Porém, nascido, criado no Evangelho, venho de forma oriunda de gerações, e alguém já ouviu falar da minha gerações de sobrenome Brás. Venho de formas, de gerações, e de gerações de missionários e homens que pregam a palavra de Deus. E Deus um dia me disse que ia me trazer para a cidade grande. E eu então sonhei que eu estava passando numa cidade em que tinha usinas, e alguém me disse: deste lado é petróleo, do outro lado eu via um monte de caminhão. E quando eu completo 21 anos, eu então passei pelaquela cidade chamada Paulínia. De um lado era petróleo e do outro lado era caminhão. O Espírito Santo diz: te prepare, porque eu vou te levar perto dessa cidade. Aí passaram mais 12 anos, meus filhos já ficavam moços, e eu dizia: Deus se esqueceu da promessa. Um dia eu estou numa outra cidade do interior, eu começo a olhar para dentro de uma televisão que estava passando uma porcaria de uma novela, e eu comecei a me culto, porque crente é doido mesmo, crente sente a presença de Deus, se for possível, até na porta do centro de Macumba,
mas é Rede Globo, ninguém entra aí dentro. Eu disse, eu estou indo para a cidade grande, e Deus me chamou para ir para a cidade grande. Deus um dia me trouxe para uma cidade grande, chamada Sumaré, através de um vereador com carona, e eu cheguei na cidade grande. Quando eu cheguei na cidade, passei perto de uma firma chamada Cobrasma, e quando eu olhei para aquela firma, o Senhor disse, prepara, porque é aí que você vai trabalhar. E eu disse, eu vou trabalhar numa empresa grande. E ela disse, meu filho, não tem jeito, porque quem vem da sua terra vem falando trem Uruguai, e lá ninguém pode falar trem Uruguai. Pois cheguei naquela empresa, tinha uma fila para todo mundo entrar, e eu estava naquela firma, aleluia. Quando eu cheguei ali, que comecei a fazer a ficha, eu fiz a ficha, e o homem falou, o que você faz? Eu falei, eu sei mal soldar, mas tem papel de sobra, papel tem de sobra. Ele falou, eu preciso de papel, eu não preciso de quem faz, nós estamos na era do papel. Eu disse, é papel, eu tenho, e eu fui apresentando os papéis. Ele disse, mas peraí, você nem tenho. Deus foi me preparando com 15 dias de faxineiro, não ser encarregado de todo o setor. Deus prepara o homem no deserto, no mato, e traz na cidade grande. Quando eu vejo que como profeta Deus prepara um homem lá no meio do mato e traz na cidade grande, eu cheguei num lugar em Campinas, no Ministério de Convenção, e disse, olha, esta noite quem está pregando aqui é um grandão, não quero lhe dizer o nome porque é ética, e ele estava pregando, e eu então fui concedido 5 minutos. Deus prometeu para me trazer na cidade grande, e quando Deus honrou 5 minutos, no outro dia, pode a cantora grandona cantar, o pregador voltou e Deus nos honrou, pois foi assim a minha vida, e bem-vindo. E o dia que o nosso irmão, nós conhecemos, estava dentro da minha oficina, eu disse para ele, irmão, eu prego na televisão, eu prego no rádio, eu prego dentro do ônibus, eu prego aí na frente da Unicamp, e prego no Jardim Público de Campinas, aonde me deixar eu pregar a palavra de Deus. Por que não vou pregar no Facebook? Por que não vou pregar na internet? Por que não vou pregar na TV online? Vou pregar. Então amanhã seria Dia dos Pais, e ainda eu quero conceder aos pais um feliz Dia dos Pais, mas amanhã esta mensagem estará na internet, em todos os reios de comunicação. Estarei transmitindo ainda o que o Senhor colocou no meu coração, porque sairei daqui, ainda vou para minha casa, dar um abraço na minha mãe e minha esposa, depois temos vigília ainda à noite, e amanhã de manhã temos culto matutino. Não daria tempo para mim chegar e preparar uma mensagem e sentar no estúdio, mas meus irmãos, eu quero vos trazer esta noite uma mensagem, uma simples mensagem da palavra de Deus, em que lemos aos 2 Reis, capítulo 5, e no versículo de número 8. Porém, nós lemos fato da vida de Naamã. A vida de Naamã, aleluia, a Bíblia começa a contar a história do chefe do exército. A Bíblia diz que era homem de respeito, aleluia, e havia então dado Deus livramento através deste homem. Este homem era grande homem, por ser chefe do exército. Naamã era chefe do exército do rei da Síria. A Síria, imponente, grande, forte, Naamã estava na frente. Mas o Deus que dá vitória a Israel deu vitória agora aos sírios, porque toda vitória não vem se não for de Deus. A Bíblia diz que ele permite o bem, ele permite o mal. Então ninguém pensa que vitória vem só por meio dele mesmo. Ora, mas o fulano de tal, ele conseguiu uma vitória, ele é jogador, não interessa. A Bíblia reflete, dizendo aí o apóstolo Paulo, que se a vitória vem também
Bíblia diz, era chefe, imponente, tinha pessoa às suas responsabilidades. Ele leva preso uma menina de Israel e leva e vai trabalhar na casa da sua senhora. E ela estando trabalhando na casa da sua senhora, ela disse assim para sua senhora: ora, Naamã é leproso, é leproso, minha filha. Eu imagino eles dois conversando. Aí ela disse assim: oxalá, se minha senhora, se Naamã estivesse em Samaria, existe um profeta em Samaria e ele restauraria da sua lepra. Oh meu Deus, quanto poder, e não pode ser restaurado. Dinheiro é poder, mas não restaura ninguém. Naamã tinha dinheiro, Naamã tinha autoridade, mas Naamã não pode ser, aleluia, restaurado. Mas eu trago uma palavra de restauração. Se você tem lepra não sei como ela pega, ora, e nem me importa pegar lepra. Escute-me aqui, Deus ainda restaura leproso. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que ele ouve com todo aquele dinheiro, mas lá tem o que? Um profeta. Ele notifica e escreve para o rei da Síria. E o rei da Síria então faz uma carta rapidamente para o rei de Israel. E Naamã pega ciclos de ouro, ciclos de pratas, e muda de veste. E certamente pega a sua carruagem para ir. Ele chega em Israel, estando lá em Israel, então agora, ele diz: está aqui a carta, ó rei de Israel. Ele começa a ler. O rei olha para a carta e diz: peraí, eu não consigo restaurar ninguém. Cuidado com o endereço errado. Dinheiro não cura ninguém. Ele é rei, mas não é Deus. Ele é rei, mas não é Deus. Tem autoridade na terra, mas não tem autoridade no céu. Tem autoridade sobre os seus homens, até sobre o seu exército, mas não tem autoridade sobre a sua alma. Escute-me aqui. Deus tem autoridade sobre a sua vida. Cuidado! Cuidado! Aleluia! Agora eu fico olhando. Naamã mandou a carta. O rei de Israel disse: este homem procura ocasião contra mim, dizendo. E ele se indigna e rasga a sua veste. Mas lá tem um profeta. Lá tem um profeta. Deus abençoe. Em Israel. Glória a Deus. É indignado ainda. Ele, acho que alguém ouve o rei indignado e rasgou suas vestes. Eliseu manda um recado ao rei dizendo: certamente foi o seu mensageiro que veio. Aí ele falou: ó, deixa vir a mim e saberá que em Israel existe Deus, ou existe um profeta. Glória a Deus. Aonde tem profeta, ninguém perece. Aonde o profeta é de Deus, só sai a verdade. Naamã então pegou sua carruagem e falou: agora sim, eu tenho aqui veste, eu tenho aqui ouro, eu tenho aqui prata, eu vou com a minha comissão. Chegou na frente da casa de Eliseu. Eliseu certamente estava orando. Eliseu orando. Ele manda o seu servo e diz: vai lá e avise Naamã para que lave desses 7 vezes no Jordão e ficará purificado. Aí o cantor falou: peraí um pouquinho.
Eu vi uma carruagem, trouxe tanta coisa bonita para ele. Mas, será que ele não vai sair aqui não? Não, vai lá! É para descer 7 vezes no jornal, senhor. Não tem jeito não, ele está orando agora não pode mexer com ele. O profeta está orando agora. E a Bíblia diz que ele se individuou e falou, peraí, eu pensei, está na Bíblia aqui, ó. Eu pensei que eles iam levantar, ia rogar a Deus, o pensamento dele, ia rogar a Deus, ia pôr a mão, ia ser restaurado da lepra. Os seus pensamentos não são os de Deus. Por maior que eu seja, por menor que eu seja, o teu pensamento não é o de Deus. O próprio Jesus dá testemunho de Naamã. Mas o pensamento dele foi aos contrários. Ele se endivida e volta para sua casa. Chegando lá na sua casa, o seu servo diz, meu senhor, o senhor foi curado? Certamente a pergunta foi essa. O senhor, não, porque ele não anda descendo a água do Jordão, a água de Bafar não é melhor, Farpar não é melhor que Abana, das águas de Damasco, agora no Jordão, o Jordão é sujo. Meu senhor, porém se ele pedisse alguma coisa difícil, o senhor não faria. Quanto mais descer 7 vezes no Jordão, ele volta e desce 7 vezes. E a Bíblia diz que a sua carne tornou-se como a de um menino. Aqui eu começo a minha mensagem no Espírito de Deus. Não volta e quer dar presente, mas Naamã tem presente de Romi.